Fala, empresários, tudo bem? Renato Menezes aqui na área, conforme combinado, almoço com o Renaton. E você que está entrando empresário, eu faço essas lives semanais juntando todas as dúvidas, dores que eu recebo durante os nossos papos, as mentorias, e vou respondendo aqui para ajudar outros empresários a entender as dores e entender as soluções, para sair do operacional e para o estratégico e como realmente crescer uma empresa de maneira lucrativa e autogerenciável, que é um grande desafio. Muitas vezes o empresário, como eu digo, ele costuma ser um empresidiário, ele vira um refém da própria empresa, porque ele perde tempo, energia, realmente por não saber o que tem que ser feito. E é muito, muito comum a gente ver empresários que, na verdade, têm tudo para crescer o seu negócio, um potencial gigantesco, mas não saber fazer gestão e liderança, acaba abrindo mão do sucesso do negócio e entrega grande parte da vida para a empresa. E o que tem de mais importante na vida do empresário, que é o tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade na sua vida pessoal, e às vezes abre mão da saúde para construir uma empresa. E é muito importante, a minha visão é que haja um equilíbrio entre vida pessoal e profissional, e existem formas de fazer isso. E a forma de fazer isso é entendendo profundamente sobre gestão, sobre liderança, entendendo sobre processos e pessoas que geram resultados. Todas as empresas são formadas por processos mais pessoas. Se você cavar, no final do dia, seja uma indústria, empresa de serviço, eu sou hoje o CEO da Vive Eventos Brasil, hoje nós somos uma rede em todo o país, e eu conheço muitos empresários, indústrias, comércio, e no final do dia, quando você cava qualquer problema de qualquer empresa, seja de venda, de processo financeiro, existe uma raiz, que é processo ou pessoas. E quando a gente entende quais são os grandes diferenciais, o que você precisa fazer no mais simples possível para conseguir construir um negócio perene, você começa realmente a crescer o seu negócio para que você não seja dono dependente e consegue criar um negócio estruturado, com pessoas certas nas cadeiras certas, ao invés de ter dono dependência, ele tem um processo de dependência, ou seja, processos estruturados e escritos para que você consiga crescer o seu negócio realmente e ele não depender de você, acabar com a centralização, que são dores muito comuns aos empresários, e acabam ficando sugados, perdendo tempo, energia, vida, dinheiro. Então é isso que eu, através do projeto DNA de Crescimento, a mentoria que foi desenvolvida para ajudar os empresários, pequenos empresários, a organizarem isso, porque é uma dor que eu vi há muitos anos, muito doída, e é um ponto que acredito que de transformação não só do nosso mercado, mas também de transformação do ecossistema de empresas do país. Bom, eu vou responder várias dúvidas que eu recebi durante esse tempo, então agradecer a galera primeiro, Elis, Marcela, Daniel, obrigado. Queria pedir para a galera mandar um aviãozinho aqui para os amigos empresários que têm dores de negócio, que centralizam muito a operação, que não tem uma cultura estruturada. Então, hoje o DNA de Crescimento é baseado em 5 pilares: cultura, que seja qual o conjunto de comportamentos e atitudes que fazem um negócio prosperar, para que você não seja um líder babaca que fique pagiando os colaboradores, as pessoas têm autonomia para fazer o que tem que ser feito sem que você fique mandando. Processos são a estruturação de do que acontece na empresa, do que é importante e gera valor, processos inteligentes, ao invés de processos burocráticos, para que realmente saia da dependência e vire um processo de dependência. Pessoas, que é a pessoa certa na cadeira certa. Como é que você seleciona e coloca a pessoa certa na cadeira certa? Colocar a pessoa errada é muito caro, não só o salário que você perde, um colaborador de R$2.000 acaba custando, com todos os encargos, quase R$4.000, R$3.500. Se eu multiplico isso no ano, são quase R$50.000, R$46.000 que você acaba jogando lixo, sem contar o custo invisível de um colaborador ruim. Além disso, você tem resultados, o quarto pilar, marketing e vendas. Vendas é o processo mais importante da empresa, e você ter esse processo bem estruturado, um funil de vendas bem estruturado, marketing e vendas, gerando receita previsível, independente do mercado ou do concorrente, e é isso que a gente ajuda a estruturar, e é a grande geração de receita.
E por fim, felicidade, né? Não adianta nada a gente ter grandes empresas, construir um negócio e ficar realmente dependente e entregar saúde, entregar o tempo de mais valioso e perder isso com a empresa. Então eu cansei de ver empresários que têm filhos, mas os filhos são... eles criam filhos órfãos, né? Porque só vai para a empresa, trabalha o tempo inteiro. Faz parte trabalhar muito, principalmente no início da empresa, mas conseguir entender como sair do operacional e ir para o estratégico faz com que você tenha tempo e energia para fazer o que é importante na empresa, que é ajudar ela a crescer e ser feliz na jornada, né? Conseguir criar um time massa, uma cultura bacana que as pessoas queiram trabalhar. E é isso que eu vivo hoje na minha empresa e é isso que eu quero ajudar outros empresários a fazer. Bom, é isso, né? Eu vou responder várias das perguntas que eu recebi aqui no Instagram, que tenho recebido nas mentorias. E vou começar aqui falando um pouquinho da primeira pergunta, que a minha dor é em vendas. Como posso fazer para alcançar os resultados mais rápido? Bom, a dor de vendas é talvez uma das dores mais fortes dos empresários, porque vender, todo mundo vende de alguma coisa, né? Senão as empresas já quebram de início. Mas as vendas elas são o processo mais importante de todas as empresas, inclusive da sua. E a pergunta que eu faço para você, e eu quero que você reflita, é: você tem uma cultura de vendas bem estruturada? Né? Essa dor de vendas, para alcançar o resultado mais rápido, ele pressupõe você ter os pilares que eu falei: processos estruturados de venda e a pessoa certa, ou seja, os vendedores corretos para vender o tipo de produto ou serviço que a sua empresa tem. Bom, as vendas são o processo mais importante da empresa, porque venda com margem é a solução de qualquer negócio, é a vacina. A venda sem margem é veneno, porque a venda com margem ela te gera caixa, que é importante para você investir no negócio, crescer a sua empresa, ter perenidade no longo prazo. Ou seja, quem não está focado em vendas, de alguma forma vai aparecer um concorrente, vai acontecer uma mudança no mercado, você não vai ter preparado, vai parar de ter receita, isso pode quebrar o seu negócio. E mesmo que você já performe em vendas, né, você criando uma receita previsível dentro do seu negócio, você consegue ter mais previsibilidade e uma previsibilidade inclusive de margem para o crescimento do seu negócio. O que é o pressuposto para um crescimento em vendas? O primeiro deles é processo. O que é o processo de vendas? O processo de venda ele vem do funil de vendas. E a minha pergunta para você, reflexão, é: você tem um funil estruturado? O que significa um funil estruturado de venda? Um funil é a jornada do cliente, ou seja, como é que esse cliente interage com a sua empresa no processo até comprar efetivamente, e esse processo estruturado, que é o encadeamento de processos até esse cliente conhecer a sua empresa até ele entrar e fechar um contrato e contratar a sua empresa ou comprar um serviço, um produto ou um serviço. E a forma de fazer isso é o funil de vendas. O funil de venda é esse entendimento e os processos começam na prospecção. Eu prospecto, ou seja, eu vou para o mercado captar leads, ou seja, o contato meio telefone desses clientes. Então, estruturar o funil de vendas, seja a prospecção, e criar uma prospecção acelerada, ou seja, como é que eu faço para alcançar resultado mais rápido? Primeiro ponto, estruturar o funil de vendas, estruturar o seu processo de vendas de maneira bem organizada, entendendo o que está em cada etapa e o que faz o cliente avançar em cada etapa. Prospectar, como eu consigo gerar o máximo possível de leads para o meu negócio, qualificados, pessoas que realmente sejam a persona que eu quero que esteja dentro da minha empresa, que tenha capital, que tenha dinheiro suficiente para pagar o meu produto, bons clientes. Você criar uma prospecção acelerada, entender esse processo de prospecção e trazer as pessoas certas para o seu negócio é definidor para acelerar, alcançar mais resultado rápido nas vendas. Depois da prospecção vem a qualificação e você qualifica esse tanto de lead que chegou no seu funil e fala: esses clientes, né, desses 1000 clientes que chegaram, para simplificar, né, mas na realidade, desses 100 clientes que chegaram, 50 clientes não são legais, não tem perfil para comprar, eu qualifico eles durante esse processo, mas esses 50 tem, então eu evoluí eles no funil da qualificação e eu já vou talvez para uma etapa de negociação, que é negociar efetivamente. Então você aborda esse cliente, conversa e começa a mostrar para ele quais são as soluções do seu negócio e realmente quebrar objeções. Daí você tem que entender muito da persona, e é esse exercício que eu faço com os empresários: qual que é a persona do seu negócio, a ideal, quais são as objeções desse cliente, quais são as ambições que ele tem para crescer o negócio.
e depois, né, o fechamento e é realmente a conversão, a compra do cliente do seu serviço. Como é que você faz? Estruturando esse processo, você vai entender as etapas de conversão, ou seja, quanto cada etapa funciona, você com funil estruturado. Em segundo momento, depois dos processos de venda bem estruturados, você tem que criar o segundo pilar, né, são as pessoas certas. Então eu vejo, tem um mentorado meu, do DNA de Crescimento, que ele falou assim comigo, tem uma indústria super bacana, um produto ótimo, ele abriu uma nova frente para vendas em Belo Horizonte. E, bom, a primeira conversa que eu tive com ele foi, como funciona? Né? Tá bem estruturado esse processo de vendas? E ele falou, não tem nada. Cheguei lá, bati a porta, saí batendo na porta dos restaurantes para vender meu produto e perguntando. Eu falei, como é que foi? O pessoal respondeu, algumas pessoas, mas no final não conseguiu o resultado. Por quê? Não tinha um processo estruturado de prospecção, como eu disse, de qualificação, de negociação. Segundo ponto, o vendedor. Ele falou assim, a culpa é da venda, eu não estou vendendo, é do vendedor, esse vendedor não está vendendo nada. E eu falei, vamos lá, você tem um processo estruturado de vendas? Não. Eu falei, então a culpa não é do vendedor. A culpa, e é isso que eu quero primeiro uma mensagem para você sair, a culpa nunca é do colaborador ou do mercado ou do cliente. A culpa é sempre sua, empresário. Minha, quando a empresa der errado. Existem vários fatores, a gente assumir a autorresponsabilidade sobre o resultado é um grande ponto de escalar o resultado de qualquer empresa. E nesse ponto, né, o segundo ponto desse cliente, desse mentorado meu lá, que foi abrir em Belo Horizonte, era como estruturar esse processo de venda no processo e botar a pessoa certa. Então treinar, capacitar esse vendedor para fazer o processo de venda, para realmente fazer a venda dentro do processo. E o ponto é que o vendedor foi jogado na vaga e ele foi cobrado sem uma meta clara, sem um objetivo claro, e esse vendedor começar a ser realmente capacitado dentro do processo e entender, né, o que é esse processo de capacitação do colaborador, como que é esse processo de capacitação do colaborador. É você capacitar ele dentro do processo e começar a realmente dar treinamento através, né, a gente, aqui na empresa a gente usa uma universidade corporativa, né, mas você não precisa ter uma universidade corporativa, realmente o gestor, o líder ou você empresário, pegar na mão e ensinar. Tem uma reflexão muito interessante que eu gosto de fazer, é que toda a empresa é uma escola e todo líder é professor. Grande parte dos empresários não gostam de ensinar os colaboradores. Ele acha que é dever do cara entrar sabendo, e não é assim. Quando você vira essa chave, você começa, peraí, eu tenho que treinar esse como se fosse uma criança mesmo. Ele entrou, ele é novo, ele não sabe nada da empresa e ele tem que ser treinado nessa vaga. Então, para conseguir crescer as vendas, né, e alcançar um resultado mais rápido, processos bem estruturados, funil de venda, processo estruturado, colaboradores capacitados para fazer isso através de vários formatos de treinamento, de universidade corporativa, roleplays, de muitas formas disso ser bem feito, para que você capacite ele efetivamente e você comece a acompanhar cada indicador de acordo com a meta para saber se realmente ele está fazendo o que tem que ser feito. A partir daí você tem um time estruturado de vendas e você começa a fazer as puxadas semanais, né, para motivar e acompanhar os resultados, repassando o funil de vendas e conseguir crescer seu negócio. Daí, achando esses indicadores, você vai começar a escalar e a crescer. Aí você pode contratar outros vendedores que você já tem toda a estrutura. O grande erro é que as empresas contratam vendedores achando que vão crescer as vendas, mas não é assim que funciona. Muitas vezes, se você contrata só o vendedor sem essa estruturação que eu acabei de explicar, você está contratando um grande problema, porque você tem mais pessoas para liderar, mas você não tem um processo, não tem uma pessoa, ou seja, você está criando mais um problema e ele não vai vender, né? Então essa é uma reflexão bastante importante. Estou vendo o William aí na área, né, que faz parte, mentorado do DNA de Crescimento, um super empresário. William, se quiser mandar alguma pergunta aqui, eu estou com várias aqui, mas se você quiser mandar alguma pergunta, fica à vontade. Beleza, meu amigo? Tamo junto. Bom, falando bastante de vendas aqui, foi uma dúvida bem relevante. Segunda pergunta aqui. A segunda pergunta chegou assim: são muitas perguntas, mas a das maiores dores é como conseguir escrever os processos de forma correta.
Bom, nós falamos sobre todas as empresas são junção de processos, mas pessoas que geram resultados, em essência, né? E obviamente daí a gente, com esses pilares bem estruturados, a gente vai conseguir uma base muito importante, e em cima disso tem a cultura do negócio. Dentro da cultura, né, existe uma cultura de processos. O que é a dor que esse empresário mandou? Como conseguir escrever os processos da forma correta? Os processos, eles existem na empresa, independente de você queira ou não. Só que muitas vezes eles não são escritos. São processos verbais, não escritos. Isso é um dos grandes motivadores do caos das empresas. E ele está sempre na cabeça do empreendedor, do empresário. Então os processos estão acontecendo, você vai, o colaborador fez uma coisa errada, o que o empresário faz? Ao invés dele ir lá, chamar, falar o seguinte, ó, o processo é esse, está estruturado, siga esse processo que vai dar certo. Qualquer dúvida você me recorre. Você treina ele no processo e você recorre caso haja um problema. O que o empresário faz? Muitas vezes centralizador, vai lá e resolve o problema. Atropela o colaborador, resolve o problema, não ensina e não estrutura o processo, e não escreve o processo. Ou seja, escrever o processo, documentar o processo, documentar as rotinas, o que acontece na sua empresa, é um dos grandes fatores para criar uma empresa realmente inteligente, que você não depende do dono para tudo e que você tem processos estruturados para que as pessoas façam o que tem que ser feito. Então, escrever os processos, que é a dúvida, existe alguns procedimentos, o procedimento operacional padrão, que é o POP, e eu tenho um modelo que eu uso que os empresários escrevam, tem as perguntas para que eles escrevam o processo, como funciona. Quem faz, quando faz, qual ferramenta usa, que momento usa, quais são as possíveis respostas para essa dor que está acontecendo, para esse problema que está acontecendo, e como é a maneira correta de ser feita. E o segundo momento, depois que você escreveu esse processo, ou seja, escrever o processo é muito importante, é você dar divulgação para ele dentro da empresa, para que as pessoas envolvidas saibam como funciona, colocar no lugar disponível para que as pessoas consigam acessar sem que ele bata na sua porta, ou seja, vai no empresário e bate o tempo inteiro na porta, para o empresário responder às dores. E isso é o que acontece, né? Normalmente o empresário está sentado na cadeira dele, com extintor de incêndio, todo mundo tendo problemas e ele o tempo inteiro resolvendo o problema com o extintor de incêndio, porque não tem esses processos minimamente estruturados. Então, estruturar o processo é isso, é entender, pegar o que está na sua cabeça, colocar no papel, responder as perguntas corretas, tangibilizar ele, divulgar, documentar e combinar com a empresa. É um conjunto de combinados que acontece na sua empresa. E isso, né, a primeira parte de documentar esse processo, organizar, disponibilizar e treinar as pessoas nesse processo, é o que vai fazer. É o empresário, mas eu não tenho tempo para fazer isso. Então você vai continuar tendo um problema que é a falta de tempo, porque fica o tempo inteiro apagando incêndio, ao invés de resolver a causa raiz do problema, acaba resolvendo o sintoma do problema, que é o problema que está acontecendo. E os empresários são mestres nisso, né? Está acontecendo um problema grave, está ali acontecendo um problema, em vez dele resolver a causa raiz, vai lá e fala, o cliente reclamou. Ao invés dele falar e falar assim, mas qual que é a causa dessa reclamação, desse atendimento ruim? Muitas das vezes, a gente está reclamando por conta o cara me deu um mau atendimento. E qual que é a causa raiz desse mau atendimento? Provavelmente, a forma como chegou para o colaborador está errada, não existe um formulário padrão, não existe uma forma padrão. Ao invés dele resolver, ele vai lá e resolve. Não, pode deixar, tá tudo certo, o produto não chegou, mas eu vou mandar para você agora mesmo, vai resolver. Resolveu o sintoma, o remédio, mas não resolveu a causa da doença. E a causa da doença é o processo estruturado, porque da próxima vez isso vai acontecer e vai funcionar. Tá bom? Bom, eu acho que assim, processo, né? Falamos um pouco de vendas, falamos um pouco de pessoas, estamos falando um pouco de processo, que são os grandes pilares para o crescimento de qualquer negócio. Bom, uma coisa importante opa, caiu aqui. Quem quiser mandar alguma pergunta, quem quiser mandar qualquer coisa, eu estou com uma lista aqui de perguntas, mas quem quiser mandar qualquer pergunta, fica à vontade. Vou respondendo as que estão aqui, várias que chegaram e qualquer outra que aparecer. E quem quiser mandar também comentar o segredo, eu vou fazer na segunda-feira, né? Agora na próxima segunda-feira, no dia 13, eu vou fazer uma aula chamada O Segredo da Empresa Inteligente, né? Realmente para mostrar como crescer o seu negócio de maneira lucrativa e autogerenciável.
ou seja, trazendo o que as empresas fazem, o que as empresas conseguem crescer com lucratividade, o que o empresário que não está enfurnado no operacional consegue fazer para sair do estratégico. E essa é um ponto muito importante, é uma dor muito grande que os empresários vivem dentro da sua jornada. Bom, vamos aqui mais perguntas. Dá para acelerar o aculturamento dos colaboradores dentro da empresa? Bom, vamos lá. O que é o aculturamento? O que é a cultura da empresa? Cultura é o conjunto de comportamentos e atitudes que acontecem dentro do seu negócio quando você não está dentro da empresa. Quando o dono não está dentro da empresa. Quando você não está lá presencialmente. O que significa isso? São os empresários. Quando ele sai para viajar, tira umas férias, e muitos nem tiram férias, mas quando ele sai, é o que acontece, o conjunto de comportamentos e atitudes. Como assim? É a fofoca, é a conversa de corredor, pode ser positivo ou negativo. Quando o dono viaja, a empresa continua rodando, às vezes até melhor do que quando ele estava lá, isso quer dizer que você tem uma cultura incrível. Sem dúvida, porque as coisas estão acontecendo mesmo que você não esteja lá, e esse conjunto de comportamentos e atitudes estão acontecendo no dia a dia. Quando você não tem isso, a cultura bem estabelecida, provavelmente vira uma zona. E as pessoas fazem o que querem, chegam atrasado, porque o dono não está lá. Provavelmente você tem uma cultura desalinhada com os objetivos da empresa e uma cultura negativa ou tóxica. O que é uma cultura positiva? É que o conjunto de comportamentos são realmente positivos. As pessoas resolvem problemas de maneira sem que ninguém precise ficar pedindo. Você tem pessoas engajadas com o negócio, querendo crescer na empresa. Elas não dependem de ficar perguntando tudo para o dono, porque o alinhamento, existe um bom alinhamento, são esses conjuntos de comportamentos. Muitas das empresas, o que acontece é o contrário. O dono tem que ficar o tempo inteiro pedindo para o colaborador resolver. Ele trata como babá os colaboradores e fica o tempo inteiro resolvendo problemas. E atropelando o colaborador ao invés de, ou seja, os colaboradores ficam mal acostumados, então uma cultura muito perversa, cultura da fofoca, tem fofoca o tempo inteiro, a cultura da promoção. Quem é a pessoa que está sendo promovida na empresa? É a que realmente mais performa? É realmente a que mais traz resultado, está alinhado na cultura? Ou é quem é mais amigo do dono e fala o que o dono quer ouvir? Então são elementos que acontecem. Como é que acontece uma reunião? Como é que o dono se porta? Ele ouve os colaboradores e existe uma construção, ou ele é mais diretivo, ou realmente ele só toma as decisões? Isso tudo faz parte da cultura. E aculturar o colaborador, quando você tem uma cultura, o grande passo que eu trago no DNA de crescimento é a cultura como o gerente invisível do seu negócio. A cultura, presta atenção nisso que é muito importante, é a forma mais barata de você crescer o seu negócio. Porque ela é o gerente invisível. A partir do momento que você tem um conjunto de comportamentos e atitudes bem estruturados dentro do seu negócio, você está bem organizado, está funcionando, e esses comportamentos estão bem alinhados, você vai ter muito menos energia para crescer e você vai ter muito mais facilidade para crescer o seu negócio. É o que acontece ali no dia a dia, fala, não consigo, toda hora dá problema. Quando a cultura está bem alinhada, você vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade. O gerente invisível, aquele conjunto de comportamentos estão acontecendo sem que você precise gastar a sua energia. Aculturar, trazendo um pouquinho aqui para as pessoas, aculturar é você fazer com que as pessoas que entram no seu negócio, todo mundo tenha a mesma base de comportamentos e atitudes que vem do dono. E esses comportamentos, para que sejam positivos, você precisa tangibilizar eles através de uma declaração de cultura, que é o código de cultura, que é você escrever o conjunto de comportamentos da sua empresa. A partir do momento que você faz isso, o dono, o empresário, começa a ter consciência do que ele quer que aconteça, os colaboradores, e você declara isso para todo mundo. Então, ao invés de você ficar repetindo o conjunto de comportamento, você está todo mundo alinhado. A grande maioria dos colaboradores, olha só que importante, são contratados pelas capacidades técnicas e demitidos pelo comportamento. Por isso que o processo de aculturamento e a entrevista, dentro da entrevista de seleção, entrevistar para entender se ele tem a cultura que você quer, é tão importante. Porque você contratando uma pessoa com a cultura correta, é muito mais fácil você treinar ela e ela dar certo e perenidade para o seu negócio. Então você vai ganhar muito mais porque você vai ter um bom colaborador, engajado, feliz, alinhado com a sua empresa. E ele vai ganhar muito porque ele vai ter muito mais potencial de crescimento. Em resumo, a pergunta sobre cultura, que é se dá para acelerar o aculturamento, ela tem que ser feita no tempo certo, de acordo com o tanto de
de maturidade de cultura que você tem. Então, tem empresas que usam um dia de aculturamento. Aquela empresa a gente usa 2 dias de aculturamento. A pessoa fica 2 dias imerso e fica 2 semanas treinando dentro da universidade corporativa, ou com líderes, ou com pessoas, chama de agarradinho, né, junto com outro colaborador, que é o padrinho dele, para que aprenda tudo da empresa e comece a ganhar um banho de cultura. Ou seja, como é que as coisas funcionam aqui, quais são os conjuntos de comportamentos, e a partir dali que ele aprende isso, ele vai fazer isso a vida inteira. Se ele já entra numa empresa com um clima tóxico, todo mundo falando mal, você acha que esse colaborador vai performar? Então essa pergunta é muito legal. Para acelerar o aculturamento da empresa, você precisa, na verdade, não tem como acelerar. Faça o tempo necessário para ter resultado e esse colaborador ficar alinhado com o seu negócio. Não adiante, né? Porque se você correr com isso, você vai ter um problema lá na frente. Outra pergunta aqui. Bom, espero ter ficado claro. Cultura é um elemento muito subjetivo, né, dos negócios, mas são pontos importantes, essenciais para a empresa que quer crescer e o dono quer sair do operacional e quer falar, eu não consigo, meu negócio, e sai colaborador. Por quê? Você provavelmente tem uma cultura merda na sua empresa, sendo muito direto ao ponto. Uma cultura tóxica, uma cultura ruim, que não está alinhada aos objetivos, ela é uma grande barreira do crescimento. Talvez por isso você está enfiado no operacional e não consegue ter uma estrutura de crescimento, pessoas engajadas e que queiram realmente crescer no seu negócio. Tem mais uma pergunta aqui bacana. Eu vou trazer ela em algo mais profundo um pouco para os empresários, que é: para até que ponto o equilíbrio tem conexão com felicidade? Pergunta profunda, né? Um dos 5 pilares do DNA de crescimento é sobre felicidade, né? Eu trago muito esse tema, eu estudei por muitos anos felicidade, tanto que o propósito da Viva se tornou como proporcionar felicidade e impactar positivamente a vida das pessoas. E eu estudei muito profundamente, ela vem da psicologia positiva, que é o Mark Seligman, que era o presidente da Associação de Psicologia dos Estados Unidos. Ele percebeu que a psicologia só tratava os problemas. Ele falou, mas peraí, por que a gente não entende quem são as pessoas felizes, que dão certo? Por que a gente não estuda isso para a gente divulgar esses comportamentos? E aí nasce a psicologia positiva. E os empresários, né, os empresários, quando um empresário monta uma empresa, muitas das vezes, é muito louco isso, o empresário, de forma amadora, ele quer montar um negócio, estruturar, ganhar dinheiro, treinar as pessoas sem saber nada, de maneira muito amadora. E, infelizmente, não existe faculdade para ser empresário, né? E ele acaba assim embolando ali no processo, e aí ele não entende processo, ele não entende pessoas, ele não entende o cliente, não entende negócio. E ao invés dele conseguir montar um negócio estruturado para crescer, ele monta um grande problema, o negócio em alguns meses, alguns anos quebra. As estatísticas do Sebrae são que mais de 70% dos negócios morrem até os 5 anos, 90% antes dos 5 anos, antes dos 10 anos, ou seja, é muito triste isso. Você perde, na verdade não é isso, você quebra o negócio, perde dinheiro, perde as expectativas de futuro do empresário e de todo mundo que trabalha lá. Ou seja, é muito negativo, não só para a vida da pessoa, como para o cenário empreendedor, né, do nosso país. Empresas boas, saudáveis, elas ajudam realmente a gerar economia, a você conseguir captar boas pessoas, pagar bem essas pessoas e as pessoas serem felizes na jornada. E aí, na vida do empresário, o que ele mais faz é, não sabendo de processo de pessoas, de gestão, de liderança, ele entrega a vida dele e começa a fazer tudo. E está tudo bem fazer isso no começo, né, trabalhar muito, mas ele não sabe nada de processo, então ele centraliza tudo nele, quer resolver todos os problemas, e muitas das vezes ele ganha uma alta carga de estresse, uma alta carga de estresse e de sobrecarga, que muitas vezes a saúde e o bem mais precioso, que é o tempo dele, às vezes com ele mesmo ou com a família, vão embora. E a pergunta é como equilibrar isso, né? A pergunta que me fizeram para você ter equilíbrio, como é que tem conexão com a felicidade? O equilíbrio significa gestão do tempo de maneira correta para que você faça o que tem que ser feito como empresário. Não só operacional, mas começar a migrar do operacional e ir para o tático, para o estratégico do seu negócio. Para fazer isso, é um pouco do que eu falei aqui hoje, desses pilares de processo de pessoas, marketing e vendas, para você conseguir realmente estruturar isso de maneira organizada para ir saindo do operacional. A partir desse momento você começa a ter mais equilíbrio e fazer o que tem que ser feito,
colocar pessoas para fazer as tarefas operacionais bem treinadas e você começa a fazer as tarefas estratégicas, que é o que o empresário deveria fazer. E é isso que eu vou trazer na segunda-feira, no dia 13, né? Eu vou fazer a aula dia 13 às 19h30, o segredo da empresa inteligente. Eu vou trazer esses pilares para explicar como sair do operacional e ir para o estratégico, criando uma empresa lucrativa e que não dependa de você, do dono, para tudo, que esse é o grande dom. E a partir do momento desse dono, você tendo equilíbrio do tempo que você usa na empresa, na parte estratégica e na parte operacional, você vai ter mais equilíbrio na gestão do seu tempo. E com isso você consegue ter tempo e energia para a empresa, para sua saúde, para sua família, e você volta ao equilíbrio. Não adianta nada você ter uma empresa de sucesso se a sua vida pessoal é um fracasso. Ou seja, como equilibrar isso? E não existe felicidade sendo feliz só no trabalho. Sem dúvida é uma parte importante da realização profissional, mas equilibrar isso. Por isso que eu tenho trazido tanto, que eu vejo as dores dos empresários, tanto de família que vai sendo perdida, esposa separa, filho sendo criado como órfão porque o pai não tem tempo para nada, ao invés de você criar uma empresa saudável, que na verdade tinha os seus objetivos, que é ganhar dinheiro, ter liberdade, conseguir tirar férias, conseguir crescer, investir e ser reconhecido por isso, né? Então a pergunta para fechar o looping é: até que ponto o equilíbrio tem conexão com a felicidade? Total. Se você não tiver equilibrado, a felicidade, né, a autocarga de estresse por longo tempo, ela faz com que os empresários fiquem sobrecarregados, a inteligência emocional vai embora, o empresário muitas das vezes acaba quase desistindo do negócio, entregando um negócio que poderia dar um grande valor, trazer renda, rentabilidade, até inclusive na venda do negócio, e ele na verdade entrega o negócio por falta de gestão de liderança, né, por falta de entender o que tem que ser feito numa empresa, como lidar com pessoas para conseguir ter time motivado, para conseguir fazer as vendas, para conseguir crescer um negócio de maneira lucrativa e autogerenciável. Eu canso, né, de ver isso, ou seja, como agir no dia a dia, como fazer isso no dia a dia, é a grande dor dos empresários. Como estruturar os processos, né, como montar um funil de vendas, como montar um processo de vendas que gere resultados de longo prazo, como crescer o meu negócio, né? E, em resumo, o equilíbrio do empresário tem tudo a ver com felicidade, né? E felicidade não é dinheiro. A grande das pessoas tem ligado, felicidade é eu ter dinheiro. Não é dinheiro. Felicidade é muito relativo, né? O sucesso hoje é considerado você ter uma carreira de sucesso, e está longe disso. Ele significa o equilíbrio realmente das principais áreas da sua vida. E para o empresário conseguir fazer isso é entender, que é o que eu trago no DNA de crescimento, que é a mentoria para empresários, né, que eu faço, que é como você consegue trazer felicidade para o dia a dia do seu negócio. A felicidade, os empresários... Eita, um pequeno acidente de percurso. A felicidade, as pessoas confundem, né? A ansiedade é o excesso de futuro e a depressão é o excesso de passado. Os empresários às vezes estão pensando no passado demais, o que errou, o que aconteceu, e se culpando ou culpando alguém, um terceiro, então não tem autorresponsabilidade, ou pensando o que vai acontecer no futuro. Eu quero chegar lá, eu quero crescer, mas muitas vezes não para reconhecer o que você já alcançou como empresário, o que você já teve, né, durante essa jornada. E reconhecer isso e celebrar as pequenas vitórias dentro do seu time, trazer isso dentro da cultura, uma cultura positiva de celebração. Eu tenho várias ferramentas que eu uso para falar o seguinte: reconheça as boas práticas. Não só você, faça com que vocês todos reconheçam, os colaboradores reconheçam as boas práticas dentro do seu negócio. E aí você começa a criar uma cultura de alta performance. E não fica dependente de você fazer tudo. E essa cultura são todos os colaboradores agindo para conseguir esse resultado. E aí você consegue trazer um ambiente muito mais feliz. As pessoas começam a crescer no seu negócio e também serem remuneradas por isso. As pessoas querem ficar na sua empresa. E você seja reconhecido, ganhar dinheiro, retribuir isso para a sociedade. Você começa a pensar uma empresa realmente vira uma referência. E esse é o grande objetivo dos empresários. Mas muitas das vezes não sabe os caminhos, as ferramentas, o como fazer isso no dia a dia. E assim, estou cansado de ver empresário de palco, né? Empreendedor de palco que fala, um monte de teoria de livro. Mas para mim isso, sinceramente, não resolve o problema. Para mim é prática. São ferramentas práticas de 20 anos que eu aprendi e falo assim, essa ferramenta resolve essa dor. Aplica ela, aprende a aplicar ela que você vai virar o seu negócio, e é isso que tem acontecido. Eu acho que essa virada de mentalidade do empresário para conseguir aprender o que tem que ser feito e aprender a ser feliz durante a jornada é uma combinação poderosíssima de sucesso para você ganhar mais dinheiro, crescer o negócio com lucratividade realmente, né, e te tirar do operacional para ir para o estratégico.
Bom, é isso, né? Dia 13, agora eu vou fazer a Masterclass, como criar uma empresa inteligente com essas bases, né? Cultura, processos, pessoas, resultado, que é marketing, vendas e felicidade. Esses 5 pontos, se você conseguir implementar, tenho certeza que transforma não só a sua cabeça como o seu negócio. Às 19h30, dia 13. Então manda aqui o aviãozinho aqui para outros empresários que queiram, que estão precisando realmente, está doída a operação. Segundo acidente, gestão de crise. Empresário, né? Toda hora acontece um problema para resolver. O meu problema no momento é resolver o celular. Brincadeira, mas para a gente fechar, realmente a gente conseguir organizar isso de maneira estruturada. O Igor mandou uma coisa aqui super bacana, falou: verdade, time de alta performance exige tempo e estratégia. Exatamente, Igor. Tempo e a estratégia correta. E aí, Igor, vou fazer uma reflexão aqui desse ponto que você trouxe interessante, que é o seguinte: o problema é que a estratégia, tem uma frase do Peter Drucker que é muito boa, que é o seguinte: a cultura come estratégia no café da manhã. Não sei se você já ouviu essa frase. A estratégia, por mais bem montada que ela seja, com base em dados, tudo bem montado, o time de alta performance, né, ele precisa da estratégia delimitada, mas que a cultura seja boa, porque senão a estratégia vira um papel e a gente quer chegar lá no final, não chega, e muitas vezes a cultura ela realmente come a estratégia, porque você tem um monte de objetivos, você tem que vender, mas o time tem uma cultura de baixa performance, as pessoas se criticam, você não tem motivação para fazer. Qual que é a chance de bater aquela meta, né, da estratégia de curto, médio e longo prazo? É mínima, não vai bater. Então, acho que juntando a estratégia bem montada, com clareza, os dados, né? Os dados são o novo petróleo. Você ter os dados básicos do seu negócio para tomar as decisões, para tirar a névoa da cara do empresário, tomar decisões baseadas em dados, você realmente consegue criar a estratégia correta e usar a cultura para que você não tenha esse peso no ombro do empresário e para que todo mundo junto consiga remar para o mesmo lado, ao invés de você estar remando sozinho, os colaboradores estarem remando para o outro lado. Uma coisa muito comum é o dono estar sentado de um lado e acha que está brigando com o colaborador, coloca ele do outro lado da mesa. Isso é o maior erro. Você tem que entender que cultura e o alinhamento, você tem que colocar o colaborador sentado do seu lado. São vocês, na verdade, contra o mercado, contra a concorrência, né? E você tem que sentar do mesmo lado, ou seja, isso é muito importante. Massa, Igor, obrigado. E William, top, Renato, aprendi muito no curso, estamos reestruturando a empresa. É isso aí, William, né? Participou do DNA de Crescimento, né? A nossa mentoria de empresários, um empresário fera, não só, ele falou aqui, ó, tá reestruturando a empresa com base no DNA de Crescimento. Pô, obrigado. E fico feliz demais de ver que realmente está mudando os parâmetros, que é isso que vai mudar o jogo. Mas mais do que isso, né, um cara que contribuiu muito. Então, é isso que a gente busca na comunidade do DNA de Crescimento. São bons empresários que compartilham as melhores práticas, aprendem uns com os outros e a gente vai gerando crescimento exponencial. E foi muito legal, não só o William, como outros empresários compartilhando as dores e os acertos. Ou seja, você vai vendo que tem alguém do seu lado ali que também já errou, que resolveu o problema, e você vai vendo como fazer isso. Né? Eu acho que é isso, né? Na prática. Me dá febre de ver o pessoal falando um monte de teoria para empresário, que na verdade você tem que resolver o problema do seu colaborador que quer sair, porque o funil de seleção está mal estruturado, porque a cultura não está alinhada. Como é que você conversa com o colaborador para ter resultado? Né? O negócio é prática, é realmente fazer ali com mão na massa para conseguir resolver os problemas e conseguir criar uma empresa realmente bem organizada, com os processos corretos, bem organizados, descritos de maneira correta, as pessoas certas na cadeira certa, ou seja, processos inteligentes, pessoas bem alinhadas, vai gerando resultado, que é dinheiro, e é dinheiro mesmo, dinheiro para se remunerar bem melhor os seus colaboradores, para ter caixa se acontecer algum problema, para investir, para crescer o seu negócio e para trazer os colaboradores para realmente ajudar eles no crescimento e deixar eles felizes, porque eles são o cliente interno que você tem que tratar e o grande segredo para você conseguir crescer o seu negócio, porque grande parte, todas as empresas são formadas por pessoas, e se essas pessoas não estão alinhadas, você vai remar sozinho, você não vai conseguir crescer o seu negócio. Bom, é isso, eu trouxe algumas das principais dezenas de dúvidas que eu venho recebendo aqui no Instagram, na mentoria do DNA de Crescimento. E para fechar, queria pedir para quem está assistindo, mandar um aviãozinho para outros empresários que estão com dores de crescimento,
né? Dores de conseguir estar fiado no operacional, quer crescer o seu negócio de maneira estruturada, organizada e autogerenciável, com lucratividade, manda aqui, segunda-feira, dia 13, às 19h30, a aula Como Criar uma Empresa Inteligente, né? E nós vamos tratar esses pontos bem profundamente, vou trazer exemplos e ferramentas para vocês, online e gratuito, beleza? É isso, faz parte da minha missão compartilhar com outros empresários e ajudar o mercado realmente a gente criar uma transformação desse cenário dessas empresas morrendo e não performando, e a gente criar empresas muito mais saudáveis, crescentes, trazer gente boa e ser feliz durante a jornada. Beleza? Galera, brigadaço, Igor que mandou concordo, ótimo. William, obrigado. Galera que mandou as perguntas aqui, uma galera mandou pergunta lá. Tamo junto, um grande abraço. Espero vocês dia 13 para a gente bater um super papo. Ah, e a aula vai ser no Zoom, vai ser limitada, só para o número limitado, que o Zoom é limitado. E eu vou ouvir perguntas de vocês e vou responder ao vivo também. Fechado? Galera, um grande abraço. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.